Eu tinha acabado de começar meu doutorado lá no Museu de Arqueologia da USP e eu trabalho na região do Alto Rio Madeira e uma das minhas ideias era apresentar um pouco esse panorama histórico da arqueologia realizada na Amazônia, pensando em diferentes modelos explicativos para entender a ocupação humana nessa floresta gigantesca que é a Amazônia. Só que, como a gente acha que todo mundo sabe, ontem ocorreu a greve do clima, eu acho que desde então a Amazônia está ganhando um protagonismo impressionante dentro do cenário mundial, global, por conta desmatamento, problema das questões indígenas, esses direitos indígenas sendo cortados, terras indígenas ameaçadas. Eu fiz uma adaptação, vai ser uma experiência, então acho que vocês vão ser um pouco cobaias dessa experiência. O que eu vou trazer aqui é um pouco uma discussão que a gente faz, não é só uma reflexão só minha, é uma reflexão que a gente faz. Eu acabei de voltar de campo, eu estava em Rondônia e no Amazonas, eu vi de perto várias queimadas, inclusive essa que fez o dia virar noite em São Paulo. Essas alterações, essas mudanças, essas queimadas e como isso está repercutindo. Então, eu acho que o mote dessa apresentação e a linha central, o eixo central de discussão vai ser qual o papel da arqueologia, pensando em um amplo espectro social, político, científico, como é o papel dessa arqueologia dentro desse debate, qual é a função da Amazônia dentro desse cenário, quais são as políticas públicas que a gente pode ter para uma Amazônia que hoje é debate mundial. Então, como através de escalações, como essas aqui, com pequenas colherzinhas de pedreiro, como através de perfis de unidades estratigráficas, ou como através de análise cerâmica, que é o meu foco aqui, porque é o que eu trabalho mais, ou como através de remanescentes ósseos, ou estudo de microvestígios e macrovestígios botânicos, sementes, fitólitos. Fitólitos são, não sei se todo mundo sabe o que são fitólitos. São pedras, folha pedra. Isso, são células silicosas que permitem identificar os tipos de plantas que estão sendo usadas no passado e no registro arqueológico. Então, como através dessas análises, a arqueologia pode entrar de fato nesse debate, como ela pode contribuir para políticas e para as formas de se pensar a ocupação e o manejo e a conservação da floresta amazônica. Então, como eu repito, esse vai ser mais ou menos o pano de fundo que vai estar estruturando essa apresentação. Bom, esse mapa aqui, eu consegui ele nesse site no Facebook. É uma galera, acho que são ingleses, eles fazem alguns mapas para tentar explicar várias questões de dispersão de elementos, de várias características. E esse aqui, quando eu me deparei, eu fiquei para mim é bastante sintomático da forma como se vê a Amazônia em certas regiões tropicais hoje no mundo. Então, fazendo um exercício de análise desse mapa, eles partem, qual o tempo que o mundo está vivendo hoje, uma tradução literal. Desde a Idade da Pedra, pelo período colonial, o século passado, o século XX, os dias de hoje, o futuro e todos os tempos ao mesmo tempo. Então, o único lugar que tem todos os tempos ao mesmo tempo, aqui nesse mapa, seria a Índia. O futuro seria essa região da China, Japão, esse sudeste asiático aqui, nessa região. A região da Alemanha, Escandinávia, sobretudo, Finlândia, Noruega. E Nova York, aqui uma parte do Canadá e o Vale do Silício na Califórnia. Então, o único lugar que viveria atualmente no futuro, num modo muito produtivo e que, dentro das expectativas do que seria o futuro, seriam essas regiões. Os dias presentes são partes da Austrália, Nova Zelândia, Europa mais ocidental, e partes dos Estados Unidos e do Canadá. Os século XX, partes dos Estados Unidos também
e a Rússia, a Europa do Leste, parte da China. Colonial, obviamente, o Brasil seria uma dessas áreas coloniais, o Saara, né, aqui, ó, o Oriente Médio, Irã, e parte da Austrália também. E quem viveria em um ambiente parecido, ou mais ou menos na mesma lógica das Idades das Pedras, né, do Paleolítico, seriam as áreas tropicais. E seria a Amazônia, a África Equatorial e essa região do Sudeste Asiático, a área tropical do Sudeste Asiático, Indonésia, Bornéu e esses países. Então, o que tem de premissa aqui é a Amazônia vive num tempo remoto, ultrapassado, que precisa ser, para chegar até aqui no futuro, nessa concepção, tem toda essa linha evolutiva para a gente chegar em algo que seria gratificante ou seria um modelo ideal de concepção de vida, modos de habitat. E é exatamente contra essa ideia que eu gostaria de falar, né? Quando eu vi esse mapa, eu fiquei aterrorizado, assim, eu falei, olha a percepção que ela está imbuída, né? Desse modo de entender o que é a Amazônia. Primeiro, isso tem uma concepção totalmente errada de entender o que é o Paleolítico, o que é essas idades das pedras, né? Primeiro, isso já está errado. Mas você transpassa essa ideia para as áreas tropicais. Então, tem um racismo ambiental embutido nessa mentalidade que é super forte. Então, para mim, esse mapa é bastante elucidativo de como a gente pensa essas configurações mentais e organizacionais para políticas e para as formas de ocupar essa Amazônia. Então, aqui eu acho que tem uma longa tradição. Esse ocidental está em aspas por conta dos debates que existem sobre o que é ocidental, oriental. Eu não quero entrar um pouco nesse debate, mas existe uma visão de pensamento sobre o que são os tróficos, né? Isso é bem claro. Então, essas noções implícitas, quando a gente olha um mapa daqueles, é que são bandos pequenos, são grupos humanos muito pequenos, com baixa densidade demográfica, que depende de recursos escassos dentro de uma floresta de difícil de habitar nesse lugar, né? Por conta disso, a gente tem uma alta mobilidade desses grupos humanos, são grupos com uma ideia de caçadores-coletores. Você tem um ambiente de carestia, porque essa floresta tropical ela não dá as bases para sustentar essas populações grandes. E quando, nas fontes, por exemplo, do século XVI, quando você dá essa ideia de abundância, que os trópicos são muito ricos, tem muito peixe, muita vegetação, muita fruta, isso vai gerar preguiça. Então, quando tem, eles vão virar preguiçosos e por isso eles não vão trabalhar e vão ficar encostados. Então, mesmo quando o trópico é tratado como algo bom, ele gera um desdobramento negativo que seria a preguiça, que não são pessoas que querem trabalhar muito. Isso refletiria também em uma baixa e pouca densidade demográfica, graças a uma pressão ambiental muito grande, que esse ambiente causaria nessas pessoas. Então essas pessoas estariam dominadas por esse ambiente, elas não conseguiriam se libertar, como os dias futuros naquele mapa atrás, né? Eles não conseguiriam dar a volta nessa natureza, eles não conseguiriam sobrepassar essa natureza, então eles estariam sempre nesse limite que a natureza impõe um controle a eles. Isso já resultaria também em uma baixa complexidade social desses grupos, seriam grupos sem hierarquia, sem divisão social do trabalho, sem nenhum tipo de desenvolvimento, né? Eles seriam primitivos, como várias fontes já colocam, e eu acho que isso tem repercussão até hoje, são pessoas em estado natural. Então, quando na concepção europeia do século XVI e XVII, quando Deus criou Adão e Eva, criou o ser humano, quando isso surge, essas pessoas aqui na Amazônia, esses indígenas, estariam nesse estágio inicial, que só depois de transpassar e caminhar por toda essa longa etapa evolutiva, chegariam em estado de mais complexidade. Então, basicamente, pensando nisso, eles seriam povos sem história. A grande apontamento, a grande conclusão que fica dessa ideia é que esses povos indígenas não têm história, então eles surgiram em determinado momento, chegaram aqui na América há 10, 15 mil anos atrás,
E desde então eles não mudaram, continuaram a mesma coisa, caçando, coletando, indo de um canto para o outro, e vivendo nesse estado de selvageria, né? Eu acho que essa visão básica e principal, que eu acho que até hoje isso está arraigado no pensamento, na mentalidade da forma que os trópicos são encarados. E eu acho que isso tem uma consequência muito clara e ela interfere e molda as políticas públicas do que é para a Amazônia. E essa visão implícita ela vai controlar e vai gerar toda uma série de modos ou um modus operandi de ocupação da Amazônia. E pensando, né, eu acho que a ecologia nesse quase continente inteiro, o tamanho da Amazônia, eu acho essa claro. Você disse, e eu não peguei, em relação àquele mapa lá que você mostrou, as pessoas que elaboraram aquele mapa, esse mapa, você sabe a origem dessas? São pessoas comuns que fazem mapas de... Mas de que país? Eu acho que são ingleses. Ou ingleses ou estadunidenses. Provavelmente eles estão nesses lugares aqui, né? Eu acho que eles se enquadram nesses lugares no futuro. Foi até um amigo que me mandou, que eu não uso muito rede social, mas foi um amigo que me mandou e falou: o que você acha desse mapa? E na hora que eu vi, eu falei: nossa, ele é didático de como... Eu acho que, né, o senso comum pensa essas áreas, né? Esse mesmo tipo de pensamento, eu acho que ele reflete aqui para a África, né? Eu acho que ele é muito correlato das maneiras como essas pessoas pensam nessas regiões, né? Associa pobreza, miséria e talvez seja o contrário disso, né? Isso seja mais causado pela forma como essa região está sendo ocupada e ela é tratada do que uma essência dentro dessa região tropical, né? Mas o autor mesmo não tem uma página no Facebook que vai lançando mapas para brincar com essas situações, assim. Então tem mapas das eleições dos Estados Unidos, assim, eles fazem vários tipos de mapas. Tanto que a página deles se chama Terrible Maps. E veio daí, assim, é um modo de... Eu usei isso mais como um modo de... Como isso é um senso comum dentro, eu acho, da cabeça de várias pessoas. Se a gente começar a ler jornal, a gente vai ver isso sendo reproduzido de forma bastante intensa e recorrente dentro do imaginário, acho que até global, sobre o que é a Amazônia. Tanto que isso interfere até nas políticas públicas e ambientais do que se pensa as áreas de conservação da Amazônia. Quando você tem esse discurso muito, vamos tirar todo mundo, cercar e não deixar nada. Eu espero que com a apresentação a gente saia com uma outra visão, que talvez as pessoas possam ser formadoras dessa biodiversidade, mas isso vai um pouco mais para frente. Tem uma questão aí, Thiago, que é o seguinte: a gente tem que trazer a Amazônia além da fauna e flora, ou seja, além do que se vincula à Amazônia do ponto de vista da biodiversidade, tem a geodiversidade, que é um conceito diferente. Então é bem interessante essa abordagem sua, para a gente pensar a Amazônia como habitat dos povos também, ou seja, das populações que lá viveram e as transformações que houve também no ambiente a partir dessa carga que houve de povos na Amazônia, que a gente pensa que é pouca gente, mas não é pouca gente. Talvez 10 milhões de pessoas, né? No momento da conquista, talvez 10 milhões de pessoas moravam na Amazônia. E quando a gente viu em Santarém, lá, fazer residência... É uma cidade. Não, eu sei, mas você vê os assentamentos, ali é uma cidade, eu sei disso, mas você vê a história não é brincadeira, em termos de assentamentos humanos. Sim. Então, regiões da Amazônia são de repovoamento, reassentamentos humanos em épocas muito variadas e por tempos diferentes. Sim. Esse é um exemplo que eu tenho. Mas acho que Santarém é uma cidade pré-colonial, né? Isso, mas ali você tem vestígios. Eu espero mostrar um pouco disso aqui no Alto Madeira também. Bom, então esse mapa foi mais ou menos para puxar essa discussão sobre o papel da arqueologia nessa discussão. Então, né, essa floresta gigantesca, essa diversidade ambiental, vegetal e faunística,
e tem esse componente que o professor Gilberto falou também, né, de uma biogeografia, uma diversidade geográfica. Mas eu acho que uma das coisas importantes, como ele já ressaltou, é essa diversidade cultural, né? Eu acho que, eu não sei se vocês conhecem esse mapa ele foi construído, ele foi feito através do indigenista no começo do século XX, o Kurt Caju, que é um europeu, que vem para o Brasil e ele entra direto na pesquisa e no contato com esses povos indígenas, e através de fontes históricas e através do próprio conhecimento em campo que ele tem, ele constrói esse mapa. Inclusive eu acho que infelizmente ele foi queimado quando o Museu Nacional pegou fogo, o original. E o que eu acho que ele representa, assim, pensando tanto o litoral, assim, eu acho que dá para pensar o território brasileiro e o resto da Amazônia, o Caribe como um todo, né? É que o que a gente tem aqui, além de uma diversidade ambiental, pensando biomas brasileiros, pensando bioma amazônico, o que a gente tem é uma diversidade cultural que é gigantesca, né? A gente tem uma grande diversidade linguística, né? Cada uma dessas cores que está aqui, ela corresponde a uma família linguística. Então são combinados de línguas que são aparentadas e fazem parte do mesmo eixo, uma mesma família, que são línguas que se assemelham, como, por exemplo, português, espanhol, francês, elas são línguas latinas que estão dentro de um tronco maior que é o indo-europeu. Se a gente fosse replicar alguma coisa dessa na Europa, por exemplo, isso seria muito mais monocromático, porque você tem uma grande ocupação indo-europeia, o que tem por trás disso, o que resta dessa grande ocupação indo-europeia por volta de 4, 5 mil anos atrás, o que a gente tem são uma família filo-úrica, que são os estonianos, finlandeses e húngaros, e o País Basco, que está lá encravado no oeste da Espanha, lá, e são as duas únicas grandes famílias linguísticas, tirando as línguas modernas atuais, o árabe, né, como é um processo de imigração, tirando essas, a gente teria uma diversidade muito maior. E quando a gente olha isso aqui no Brasil e na América como um todo, você tem uma diversidade gigantesca de diversidade. E eu acho que ela não é fruto do momento atual da conquista. Eu acho que ela tem um histórico, ela tem um passado que é importante, e uma das tarefas da arqueologia pode ser tentar entender como esse padrão ele se forma. E nela, nesse recorte do Sudeste Amazônico, a gente vê também cada uma dessas cores. Esse mapa ele foi produzido por Luex em 2011, essa é a fonte dele. Ele faz um panorama mais ou menos refinado daquele mapa anterior do Curtin Metaju. E cada uma dessas cores também são famílias linguísticas. O Rio Madeira está aqui. Então a gente vê que em torno do Rio Madeira também tem uma grande diversidade linguística no momento do contato e até atual. Rondônia tem diversos povos indígenas vivendo lá hoje. Inclusive as áreas menos desmatadas de Rondônia hoje são resultado de áreas de floresta nacional e de terra indígena. Tem os caritianos, caricuda. E dentro, um dos componentes desse sudoeste amazônico é o Alto Rio Madeira. E assim, por que o Alto Rio Madeira, dentro da arqueologia da Amazônia, ele chamou tanta atenção? Assim? Acho que tem uma série de fatores interessantes. Na Amazônia, a gente tem uma questão de alguns hiatos, algumas interrupções nas ocupações indígenas. Isso pode ser um problema, claro, de falta de pesquisa, mas pode ser também pode ser que isso tenha ocorrido, que é uma interrupção de ocupações indígenas por volta de 6 e 4 mil anos antes do presente. Então, isso é o que a gente costuma chamar de Holoceno Médio. No Alto Rio Madeira, a gente tem datas e vários vestígios que indicam que essa ocupação ocorreu desde o final do Pleistoceno, que é por volta de entre 12 e 10 mil anos atrás, até o presente. Então a gente tem uma ocupação ininterrupta, uma ocupação contínua dessa macro-região, né? Isso é importante por quê? Para a gente ver esses processos históricos de transformação numa linha cronológica grande, né? Extensa, e que isso permite a gente ver diversidades e várias formas
de ocupar esse ambiente, essa paisagem amazônica. Um outro ponto de interesse dessa região do Alto do Madeira e do Sudoeste Amazônico, que talvez tenha relação com essa ocupação contínua, é que lá se formam as primeiras terras pretas da Amazônia. O que são essas terras pretas? Elas são solos antropizados, né, com uma marca, com uma interferência humana que enriquece esse solo amazônico. Então, isso costuma ser tratado e ser abordado pela bibliografia como um indício de sedentarização, então de populações mais fixas indígenas nessas regiões, nesses sítios. Então essas terras pretas seriam bons indicadores dessa presença indígena mais fixa. E no Alto do Madeira, a gente tem umas datações mais antigas para esse processo, por volta de 7.000 anos atrás. Então esse é mais um dos pontos que fez a comunidade arqueológica, o meu orientador, o Eduardo Neves, é uma dessas pessoas que vai para lá e, bom, daí esse é um dos pontos que chama atenção. Mas também chama atenção porque essa área do Alto do Madeira e do Sudoeste Amazônico, ela tem vários indícios de domesticação de plantas. Então várias plantas que são hoje super importantes para populações indígenas e também fora até do Brasil, elas são domesticadas dentro dessa região. Então um exemplo clássico que é fundamental é a mandioca. A mandioca então a mandioca venenosa, ela foi domesticada, virou essa mandioca que a gente consome sem veneno nessa região. Esse processo de transformação ocorreu lá. E hoje a mandioca é fundamental em várias áreas tropicais, da África Equatorial. Bom, aqui também a gente come muita mandioca, farinha. A mandioca foi domesticada nessa região. Então entender esse processo de relação ser humano, paisagem, ambiente, vegetação, plantas, também é interessante a partir do Alto do Madeira. Além disso, a gente tem um outro ponto curioso que é interessante para a linguística, é que os povos de língua tupi, o tronco tupi ele é formado por 10 famílias linguísticas. Então, eu acho que a mais conhecida delas é o tupi-guarani, né? Que se espalha pela costa toda e pelo sul, pelo Paraguai, e chega até aqui em São Paulo. Inclusive aqui na região do litoral norte, do litoral sul aqui de São Paulo, a gente tem várias populações tupi-guarani que ainda vivem aqui nessa região. Então, a área de origem desses povos é a região de Rondônia, é a região do Alto do Madeira. Então, também, entender como esse processo ele ocorre de dispersão, de migração e de expansão desses povos de língua tupi, ele é bastante interessante a partir desse local. Então, quando a gente centra nesse local específico, ele é interessante por isso. E, por último, que eu já aventei aqui antes, é a diversidade linguística e cultural que existe na região do Alto do Madeira. Então, esses elementos eles fizeram com que vários pesquisadores e pesquisadoras fossem até o Alto do Madeira fazer essa pesquisa. E existem uma quantidade bastante grande de sítios arqueológicos já escavados, mas o que eu vou fazer aqui é apresentar o caso do sítio de Outono, que ele vai ter um mapa a seguir de onde ele está localizado, mas ele está localizado na margem direita da Cachoeira do Teutônio, que é a segunda cachoeira, para quem sobe de Porto Velho para Bolívia. Então, subir no Rio Madeira de Porto Velho é a segunda cachoeira, mas ela é a primeira que a gente, quando tinha a cachoeira ainda, que ela foi inundada por conta da barragem de Santo Antônio, terminada em 2013, se eu não me engano. Essa cachoeira, que ela foi inundada, ela era a primeira cachoeira intransponível por barco. Então, desde as fontes coloniais, a gente sabe que chegou nessa cachoeira, você tem que descer do barco, tirar o barco da água, carregar o barco, ultrapassar a cachoeira e descer. Então, esse sítio, ele é bastante importante por conta dessa localização quase estratégica dele dentro desse cenário, dessa macro região do Alto do Madeira. Aqui é um dos campos que a gente realizou, esse é de 2016.
A gente faz etapas de campo nesse sítio desde 2011. Ele é abordado por várias pesquisas, é um projeto interdisciplinar, então várias das reflexões que eu vou fazer aqui, elas perpassam vários outros pesquisadores, o Fernando Almeida, o Guilherme Angeló, a Jennifer Otlin, a Laura Furquim, a Marta Schock, o próprio Eduardo Neves, a Kelly Brandão. Então é uma série de colegas, a Natália Pinheiro, tem uma série de pessoas que estão trabalhando nesse sítio, tem uma continuidade de pesquisa, que eu acho que isso é fundamental para a gente entender melhor esses sítios amazônicos também. Então, várias das reflexões que eu faço aqui, elas são compartilhadas com os meus colegas de projeto. Bom, para entender esse sítio, o que ele significa, o que ele representa nessa história da Amazônia, nessa arqueologia da Amazônia, uma das reflexões que a gente tem é que áreas e cachoeiras, essas áreas muito viscosas, com muito peixe, elas não são tão comuns assim na Amazônia. Assim. Peixe você tem em muitos lugares, mas uma concentração muito densa, que desde as fontes coloniais reforçam essa viscosidade da cachoeira do Teotônio, pegando toneladas, assim, eu até ia colocar um vídeo, mas a apresentação ia ficar pesada, mas no YouTube, se vocês colocam pescaria na cachoeira do Teotônio, o pessoal pegando peixe com a mão na seca, assim, é impressionante a quantidade de peixe, a quantidade de fonte proteica que esses peixes dão para essas populações. Então, como a gente olha aqui, poucas regiões da Amazônia elas possuem essas cachoeiras muito densas. E um desses lugares é o Alto de Madeira. Todo esse trecho aqui, ele é cheio de cachoeiras. São 23 corredeiras, cachoeiras, que vão desde perto de Porto Velho até quase a cidade de Guajará-Mirim. Acho que eu vou retomar um pouco essa informação mais lá para frente, para pensar em uma outra questão. Mas esse trecho aqui é importante, esse pedacinho aqui, porque é um trecho super cachoeirado. Ele não estava passado de barco, você tem todo o problema logístico de como ocupar essa área pensando em ficar ultrapassando essa região. Mas ao mesmo tempo, como esse mapa é Águas Amazônicas, eu peguei desse programa, desse site, e ele elenca as áreas de cachoeira, então aqui o Volta Grande do Xingu, Belo Monte, São Luís do Tapajós, que ia ter uma hidrelétrica também, que foi interrompida, o Madeira, que já tem 2 hidrelétricas, Santo Antônio e Giral, o Cajetá, aqui em cima já na Colômbia, e São Gabriel da Cachoeira e no Negro. Então, esse site fez esse levantamento em termos de velocidade de água e vários outros fatores, e ele apresentou essas regiões como as principais áreas encachoeiradas da Amazônia. E também uma das áreas com maior quantidade de peixe nessas corredeiras. Então, sempre ter como pano de fundo é a importância que esse lugar tem. Ele não é um lugar, ele é um lugar diferenciado dentro da paisagem. Ele é um lugar um pouco quase atípico. Então, isso permite a gente pensar em várias especificidades do sítio Teotônio. A gente trata ele como esse lugar significativo e persistente por conta desse componente geográfico, geológico do sítio. Para entender o que são essas ocupações, a gente tem que entender que essa cachoeira está lá pelo menos há 8.000 anos, 9.000 anos. Então as populações indígenas estavam a todo momento se relacionando com essa área, seja do ponto de vista econômico, de retirar peixe de lá, ao mesmo tempo uma cosmovisão, uma cosmovisão de que seria esse local. A gente tem vários indícios e várias etnografias que apontam que esses povos indígenas eles se relacionam com cachoeiras como lugares míticos, lugares de origem do mundo. Os Dessana, por exemplo, lá no Alto Rio Negro, colocam que o mundo surgiu nessas cachoeiras do Rio Negro. Então tem um componente que não é meramente funcional, meramente econômico, mas também ele é cosmológico, ele tem toda uma cosmovisão sobre essa região. Isso a gente recebe hereditariamente até hoje. Algumas manifestações religiosas ainda fazem
das águas de rios e cachoeirados como locais sagrados. Você pode colocar genericamente, independente da religião. Mas é interessante isso. Então a gente acredita que para entender a ocupação do sítio, a gente não pode largar a mão e abandonar a cachoeira apenas como uma visão utilitarista dela. Né? Eu acho que isso é importante. Então, como ele é um lugar tão importante assim, como ele é tão diferenciado, eu acho que a gente pode tratar ele como um microcosmo dessa região do Alto do Madeira. Então, apesar de ser um único sítio, eu acho que ele gera desdobramentos, ele está tão interconectado com os demais sítios, que ele pode ser um exemplo, um caso de estudo que ele dá conta de um apanhado geográfico maior. Então, por isso que a gente trata ele como um microcosmo desse processo histórico. E o que tem nesse sítio, né? Agora sim, entrando em arqueologia roots, assim, a arqueologia tradicional, o que tem nesse sítio do ponto de vista arquitetural, de materiais que a gente encontra durante as escavações? Bom, a gente encontra lítico, são pedras lascadas, basicamente, em geral nesse sítio feitos de quartzo hialino, aqueles transparentes, os leitosos, e muito material cerâmico. Então a gente encontra basicamente, do ponto de vista mais tradicional, esses artefatos arqueológicos. Que é bastante curioso, que é uma das conclusões que eu cheguei na minha pesquisa de mestrado, que esses conjuntos cerâmicos eles são encontrados de forma esparsa nos demais sítios da região. Então, são 6 conjuntos cerâmicos, deles, o único sítio em que aparecem esses 6 conjuntos cerâmicos é o sítio Teutônico. Então, acho que isso reforça a importância que ele tem dentro desse cenário, dessas redes dentro do Alto do Madeira. Tiago, você comentou um pouquinho atrás sobre os tupis, e a origem deles foi aqui no Alto do Madeira, né, dali, mas eles se espalharam pelo litoral, né, e você comentou a nossa região aqui. Há alguma correlação dessa questão mágica, né, que você acabou de colocar sobre as águas, cachoeiras, né, até o professor ali falou, com essa área litorânea deles procurarem lá, porque eles estão muito longe, né, do local de origem, né? A questão da expansão, migração, dispersão, eu uso esses 3 termos, porque são processos históricos diferentes, então não é só que eles saíram de um lugar e foram para outro, que é a ideia que implícita em migração, mas eles também se expandiram, então aumento demográfico e dispersão, saindo de um lugar e também indo aos poucos, tem todo o processo. Sim. Porque eles poderiam ir mais para o norte, né? E ficar nessa região da Amazônia, mas não, eles eram no litoral, né? Mas esse tema desse processo dos tupis, ele intriga. Eu acho que os primeiros colonizadores eles já ficam intrigados com essa ampla dispersão, porque eles chegam no Nordeste, na Bahia, no que é a atual Bahia, eles encontram povos falando tupiniquim, tupinambá, uma língua tupi. Eles vêm para Santos, em São Vicente, encontram povos falando tupi. E daí eles vão, por exemplo, para a região aqui no interior de São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, em áreas do Rio Grande do Sul, povos falando tupi. Áreas da Amazônia, povos falando tupi. Mas como é que esse povo está tão disperso assim? Pegou o Pacífico também? Não, o Pacífico não. Eles vêm mais para cá. Talvez não. O Aimará, ele é... O Aimará não, o Aimará é uma outra família linguística. Bolívia, pega Bolívia, Tiahuanaco. Tem alguns... Tiahuanaco. Não, Tiahuanaco é um outro processo. Mas o Aimará não influenciou? Eu acho que não. Tem algumas biografias. Mas essa questão dos tupis, ela é bem discutida, assim. Então tem toda uma arqueologia voltada para explicar esse fenômeno de dispersão dos povos em língua tupi. Um dos mais clássicos que tentou abordar esse tema é o José Proença Brochado, que é um professor que trabalha com essa questão. Hoje ele está no Rio Grande do Sul, ele ainda é vivo, e nos anos 80 ele fez a tese de
doutorado dele sobre esse tema, e ele tenta explicar por várias variáveis: aumento demográfico, adoção da agricultura, áreas ecológicas específicas. Então, seria uma apresentação mais inteiramente voltada para esse tema. Assim. Existem várias discussões que tentam... E o que se busca muito para a questão de imigração, aumento populacional, a densidade, a gente tenta buscar uma lógica, porque às vezes não tem uma explicação muito clara. Isso com a Dani Lima lá no Rio, a gente já viu isso um pouquinho lá quando eu estudei. Você tinha povos que mudavam de locais e você não tinha uma razão exata por que eles mudavam. Mudavam, expandiam, né? Essa questão da expansão, a densidade populacional. A gente tenta sempre se colocar, raciocinar em tempos atuais com o que a gente observaria, né? Poderia analisar no passado, mas é complexo. Né? Você tem aí situações bem variadas. A linguística ela é um traço bacana para a gente entender um pouco as relações que há, né, entre esses povos, mas a gente tem esse caráter meio assim, não muito, às vezes não tem muita razão. Às vezes até os povos, eles tinham a domesticação de alguns vegetais, alguma coisa, abandonavam aquela região, não tinha uma razão exata, não era conflito, não era disputa de recursos. Algumas coisas não se pode explicar muito bem em relação a essa coisa da expansão, migração e a dispersão dos povos. Isso também é um pouco parecido na América do Norte também. Lá no Rio Mackenzie, aquela região dos Estados Unidos lá também. A oralidade guarani pode ser interessante para a gente discutir isso, né? E trazer os indígenas para pensar esses modelos. A oralidade guarani coloca que por muito tempo esses guaranis estavam atrás da terra sem mal, da terra sem mares. E esse caminho, essas mudanças que esses guaranis fizeram, às vezes de aldeias para outras, estavam motivadas por questões mais cosmopolíticas, de cosmovisões dos próprios indígenas. Então, muitos arqueólogos estão hoje se debruçando sobre isso. Se você quiser, eu posso indicar algumas leituras de pessoas que trabalham exatamente nessa temática, incorporando essas diversas variáveis, são inúmeras variáveis para a gente pensar esse processo amplo de dispersão, porque essa dispersão também acontece com os povos de língua arawak, que são mais ou menos a região do Caribe, talvez, e eles se espalham até a Argentina, até a Foz do Prata. A gente tem povos de língua arawak. Então essa questão de expansão de famílias linguísticas, ela é bastante complexa. A arqueologia tenta discutir com isso. Eu acho que é válido, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Não é só isso que a gente tem que fazer, mas a gente tem que tentar procurar entender aqueles padrões que estão no mapa, por exemplo, do Itaju. Acho que é um problema de pesquisa interessante, só que são tantas variáveis que não daria para aprofundar exatamente aqui. Uma observação rápida é o seguinte: a profissão do arqueólogo, ele tem uma coisa que é extraordinária, porque é uma profissão, é uma área de conhecimento, é uma ciência, que você se coloca no lugar do outro, para entender o passado dos povos. Então, esse exercício do arqueólogo, de você sair do hoje e ir para o passado, até se colocar no lugar do outro, isso aí já é uma coisa extraordinária, porque é uma característica do pesquisador de arqueologia de fato. Mas vamos lá, Tiago. Isso tudo em cima de um único sítio, a gente tenta, né, desdobrar isso. A questão é ajeitar escalas, né? Eu acho que a grande habilidade que um arqueólogo também tem que ter quando ele está nesses processos mais amplos, geográficos e temporais, é pensar as escalas que ele tem para lidar. Bom, tudo isso para falar que esse sítio de outono, ele tem uma grande quantidade de material cerâmico, político, ele é bastante denso, as camadas são bastante espessas, como vocês verão em algumas slides à frente. E além dessa concentração de diversos conjuntos tecnológicos cerâmicos, que concentra essa diversidade do Alto de Madeira, e foi identificada essa diversidade, primeiramente ela foi identificada pela Silvana Zuzzi, que é professora da Universidade Federal de Rondônia, e ela que fez essa delimitação, e eu encontrei vários desses conjuntos tecnológicos definidos por ela no Teotônio. E uma outra evidência que a gente encontrou
No Teotônio, mas quem está planeando isso é a Jennifer Watling, são essas evidências de cultivo de plantas domesticadas ou não desde o Holoceno Médio. Então, por volta de 6 mil anos, 7 mil anos, a gente já tem evidências de plantas sendo manejadas e cultivadas pelas populações indígenas. Então, já falei bastante disso, que é uma cachoeira muito viscosa, isso talvez tenha relação com a forma de ocupar esse lugar. E como eu já tinha alertado sobre essa sequência quase ininterrupta de ocupação humana nessa região do sudoeste amazônico, o sítio Teotônio também conta com evidências de ocupação pelo menos há 9.500 anos antes do presente. Então, desde o final, desde o Holoceno inicial até o presente. E por volta de 6.500 anos, a gente já tem mais seguro que são ocupações contínuas, porque a gente tem essa data de 9.500, apesar da camada ela continuar com evidências de material lítico, a gente não tem datas para esses estratos mais superiores, mas a gente sabe que 6.500 anos, 7.000 anos, a gente já continua tendo ocupação, então provavelmente essa ocupação é contínua. E por volta de 6.000 anos, 6.500 anos, a gente já tem essas evidências de cultivo, né? A gente já tem o começo da formação da Terra Preta. Então, para vocês verem, a cachoeira, ela é uma cachoeira lindíssima. Ela está no período da cheia. E aqui ficava o sítio Santa Paula, que é um sítio na margem oposta do sítio Teotônio. E essa região aqui, essa área, esse platô, aqui é a antiga vila que foi inundada, e esse platô aqui é onde se localiza, né, o sítio arqueológico dessa região que a gente realiza os nossos trabalhos de campo. Porto Velho está para cá e aqui o Madeira está... Para chegar só de helicóptero, né? Não, porque lá tem a BR que liga Porto Velho, que vem até daqui de São Paulo, e liga até Rio Branco. Então, é relativamente de fácil acesso o sítio. Indo pela BR, tem uma placa, Cachoeira do Teotônio, não tem mais a cachoeira, mas tem a vila, o nome da vila, Nova Vila do Teotônio. Você pega uma estrada de terra de aproximadamente 20 km e você está quase aqui nessa propriedade onde está localizado o sítio. E as condições dessa BR? A BR está bem, assim. Tem um trecho que está bem ruim, que é aquela área que quase chegando na fronteira estado do Acre e Rondônia, que é uma área que está muito queimada, que está bem esburacada, assim. Mas o trecho anterior, ele está bem bacana, assim, tá bem Há um investimento governamental nessas rodovias para dar acesso a essas regiões, esses sítios. Pensando em escoamento de soja, né? Sim. Tem vários outros fatores mas essa estrada está relativamente boa, assim. Ela está bem ok. E a estrada de terra já está mais ou menos, mas